1h agora e 8 minutos, hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Você que conhece sabe. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Boa tarde, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Nádia. Bom, de fato, hoje o governador Wellington Dias fez a entrega da proposta de reforma administrativa lá na Assembleia Legislativa. E eu queria que você, junto com quem está em casa, acompanhasse comigo, porque nossa equipe esteve lá. O governador foi recebido pelo presidente da Assembleia. Após mais ou menos uma hora de encontro a portas fechadas, o texto da reforma foi dado como recebido e agora passa a tramitar na casa. O texto da reforma é entregue e o governo do estado do Piauí garante que não vai solicitar regime de urgência para que o projeto tramite aqui nesta casa. O texto da reforma vai passar ainda por 4 comissões técnicas antes de ir para plenário. Com a proposta, o governo quer cortar 300 milhões de reais em custeio e 100 milhões em despesas. Uma secretaria foi extinta, a do Trabalho, que deve ser assimilada pela Secretaria da Assistência Social. Nós vamos alcançar no ano de 2019 400 milhões de reais a menos, permitindo com isso fechar o ano com equilíbrio. Nós vamos ter despesas que o Estado não tem controle. Eu cito o exemplo: aumentou o salário mínimo, tem que cumprir. Aumentou a conta de água, de energia, de comunicação, tem que cumprir. Ou seja, há necessidade, portanto, de que possamos, com esse esforço que estamos fazendo, ter equilíbrio e, ao mesmo tempo, ter capacidade de investimento, pelo menos ter as condições das contrapartidas com a União, as contrapartidas com contratos de empréstimo. A reforma recebeu o nome de Programa de Ajuste para o Equilíbrio Financeiro. Ela é composta por 5 mensagens, que vão garantir melhor controle e até uma emenda para igualar a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado à da União. A reforma também quer cortar mais 1.200 terceirizados. Os terceirizados, nós já estamos tomando essas medidas, independente das leis que estão sendo encaminhadas agora, nós já estamos tomando medidas administrativas visando a redução da quantidade de terceirizados. Nós estamos com meta reduzir em torno de 1.200 terceirizados. O texto foi apresentado para parlamentares da oposição, que continuam se posicionando contra a baixa eficiência dos cortes. Eu acho ela muito tímida e muito incipiente diante da realidade que nós estamos vivendo e diante das necessidades que o Estado requer. Ela está mais para um desmonte do palanque político do que uma reforma administrativa propriamente dita. Haja visto que a grande maioria dos cargos que estão sendo extintos com essa reforma administrativa foram criados por ele próprio, Wellington Dias, em 2017, para acomodação política. Mesmo assim, os opositores garantem votar a reforma. Nós defendemos a reforma administrativa. Não vai ser a oposição que vai ser empecilho para essa reforma administrativa tramitar aqui. Então, a gente, ouvindo a fala da oposição, no caso do deputado Gustavo Neiva, com a mesma opinião do ex-deputado Luciano Nunes, que esteve aqui semana passada e disse também, reforma muito tímida, porém necessária. O deputado Gustavo sintetiza bem. Eu acho que essa reforma, essa propalada reforma anunciada aí, é apenas para mostrar que já passou a campanha eleitoral. O governador, e aqui eu tenho repetido reiteradamente, o governador tem se queixado do inchaço da máquina, mas esquece de dizer, nós inchamos essa máquina de 2003, do mandato de 2003, 2007, nós inchamos essa máquina de 2009 para 2013, 14 e aí 2015 para 2019. O que os deputados tem que ver lá na Assembleia, ainda que sejam os seus aliados, sejam aliados do governador, é ponto por ponto dessa reforma. Já se diz entre eles que, apesar da ligação, apesar do alinhamento, do envolvimento dos deputados na chamada base aliada, vai haver reação deles com relação a vários pontos. É capaz deles não votarem como o governador desejaria. Pois é, você já disse aqui que é certeza ela ser aprovada até por conta da maioria da base do governo lá na Assembleia Legislativa, mas essa questão de fazer uma revisão pode mudar alguns pontos.
Amanhã eu vou trazer, vou colocar aqui um pensamento mais consistente sobre essa questão da reforma, sobre o que gerou toda essa loucura de um rombo de 1 bilhão e 200 milhões que a Previdência Social impõe ao Tesouro Estadual. E o que tem se dito, e nós reiteramos, é que o governo, com toda essa papelada, que nem precisava o governador ir deixar hoje, já todo mundo já tem conhecimento dele na Assembleia, pretende economizar 1 bilhão e 200 milhões em 4 anos. A reforma, nós repetimos sempre, aliás, esse rombo da Previdência é por ano e dá uma despesa de 300 milhões. Então, o que acontece? Ele quer uma economia de apenas 30 milhões por mês, quando o próprio Tesouro há um dispêndio do Tesouro de 100 milhões para tapar esse rombo. Fica meio complicada essa matemática. É uma matemática que vem dando dor de cabeça em muita gente, hein? Arimateia, você poderia citar nomes de tem suplente preocupado em não assumir algum lugar? Deixa eu colocar para você. Tem comentado muito que o problema no voo do governador de São Paulo para cá, na semana passada, ele não pesou, como se noticiou, no impedimento dele ir à Assembleia Legislativa para entregar o projeto da reforma. Até porque, em se tratando, como eu disse agora há pouco, de um calhamaço de papel, que todo mundo já sabe do seu teor, ele poderia ser entregue por qualquer secretário. O de governo, Merlong Solano, por sinal. E tem mais. Na mesma semana, o futuro secretário de governo, Osmar Júnior, esteve lá na Assembleia. O que se diz é que está havendo uma briga surda nos bastidores entre os suplentes e deputados, que esperavam a convocação dos titulares para a secretaria. E agora o governador disse que não convocará nenhum para cargo no executivo. Pelo menos por enquanto. Tem suplente que já foi deputado passando, como ele se queixa, muita necessidade. Aliás, falando nisso, o suplente João de Deus está indo hoje se encontrar com o governador, para saber se ata ou desata, se o governador realmente vai chamá-lo, aliás, ele está lá do 7º para aí em diante, ou se vai chamá-lo para algum cargo no governo. E alguns deles, como eu disse, são do PT. O que está sabendo é que o Wellington só quer tratar dessa questão de chamar suplentes daqui a alguns meses, porque decididamente não tem caixa para bancar essa farra de convocações. Você lembra que no governo passado foram bem 15. Ele emplacou uns 15 suplentes, metade, portanto, da Assembleia Legislativa. São 30 deputados. A turma estava mal acostumada, Nájera, de tal forma que tanto fazia conseguir votos para se eleger, porque eleita ou não, teria sempre essa boquinha no governo. E agora está dando o que falar. Está dando uma reação seríssima entre esses suplentes. Bom, falando nisso, a gente lembra que, se ainda não tomou posse, estava marcado para hoje a posse do suplente Bessar, que, no caso, assume no lugar a cadeira de Júlio Arcoverde. É isso, Arimateia? Olha só, todo mundo ouviu, depois da eleição, um áudio em que o suplente Bessar, o Bessar Filho, dizia aos amigos que, na condição de primeiro suplente, iria botar boneco para poder ser convocado. Quer dizer, como alguns dos mais próximos do governador ficam lá atrás, a convocação deles iria depender de Bessar ser chamado. É o primeiro suplente, pois parece que o moço nem precisaria dessas manobras. Há um acordo aí entre o senador Ciro Nogueira com o prefeito Firmino Filho, e nesse acordo resultou na convocação do deputado Júlio Arcoverde para ser secretário da CEMEL, secretário de Esporte e Lazer na Prefeitura de Teresina. Com isso, o Bessar entra. Mas o Júlio já avisou, pelo que eu vi, até no Portal AZ, ele só vai tomar posse na sexta. Bessar vai segurar um pouco aí, não sei se entrou hoje, mas o Júlio só se desincompatibilizará do mandato na sexta-feira para assumir. Sem querer fazer pouca coisa do cargo. Mas ali parece uma coisa assim do quarto e surpreendeu muita sala. gente, não é? Não tem menor importância, eu não sei o que será protagonizado nisso, que aliança o Ciro está
formando com o Firmino, já avisando 2020 ou 2022, porque tem uma história aí de que o Firmino se desincompatibilizará, não será mais candidato a prefeito, para ser, quem sabe, candidato a governador. Mas o Ciro também está com os seus esporões de fora também, pensando em se viabilizar, se a Lava Jato deixar. Bom, mais à frente a gente provavelmente terá novidade em relação a esse tipo de aliança que você se refere. Arimateia, quinta-feira passada, o governador Wellington Dias recepcionou o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, aqui em Teresina. Enquanto isso, lá em Parnaíba, no litoral do estado, estava desembarcando a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi recepcionada apenas pelo prefeito da cidade? Não houve realmente ninguém do governo do estado cumprindo pelo menos essa questão protocolar, de cerimonial, e fazer a recepção à ministra, afinal de contas ela está no território do estado. E de forma que ela só foi recebida pelo prefeito Monsanto, a sua mulher Dalgisa, o delegado da agricultura aqui, o superintendente da agricultura foi lá, e alguns assessores. Ficou assim uma saia justa, porque na verdade a agenda da ministra incluía uma cidade dos Cerrados. O pessoal da soja, o pessoal voltado ao segmento da soja e de plantadores de grãos estavam esperando a ministra para fazer um relato da situação, porque passa essa parte do Piauí. E não sei se foi assim a queda de braço entre o deputado federal Júlio César, que é o presidente aqui, né, da Federação Estadual da Agricultura, e o ex-deputado hoje, deputado Heráclito Fortes, nessa história, nessa briga, nesse puxa e repuxa, para saber quem tem poder, terminou a ministra cortando a sua visita ao Cerrado e permanecendo a visita a Parnaíba, onde o Heráclito tem um certo predomínio político, porque ele foi votado pelo prefeito Monsanto. E aí fica os bochichos. Olha, mas como é que o deputado federal perdeu para o suplente? Porque aqui tem essa história. Mandato também é patente. O cidadão tem mandato, ele acha que vale mais do que o sem mandato. Só que eles esquecem que o Heráclito tem muito bom trânsito. O Heráclito tem uma relação muito boa com o Bolsonaro. O Heráclito é do DEM, que é o partido que tem 3 ministérios e o mais forte é o da Casa Civil. Aí fica essa coisa aqui do quem pode mais, quem pode menos. Bom, pelo menos o prefeito e sua esposa, a primeira-dama Dalgisa, fizeram as honras lá nos tabuleiros litorâneos para a ministra. Tem uma foto aí que o Monsanto estava dormindo na hora que a ministra estava discursando. Meu Deus. Por hoje é só, Arimateia. Por hoje é só, e quero só lembrar uma coisa. Eu estou eu estava até tenso agora pela manhã, mas muito satisfeito que eu acabei de desmascarar uns canalhas que estavam fabricando fake news para tentar me desmoralizar. Está no Portal Vazio. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Arimateia. No próximo bloco, Altos perde para o Confiança em casa e fica mais distante da classificação na Copa do Nordeste.